Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. E a gente está na semana 48, estamos chegando no grande finale, e a abertura de hoje é daquelas aberturas para tentar dar um up, né? No tipo, olha, a gente tem coisas para fazer até o dia 31, então bora fazer uma lista de afazeres que é para dar certo? Vamos se organizar um pouquinho, apesar do caos que sempre se estabelece no final do ano? É para isso que essa abertura está por aqui. É você que está aqui comigo, é isso. Vamos lá, aquele joinha e o compartilhar desse vídeo são super importantes para dar ok e validar o conteúdo desse canal para mais pessoas dentro do YouTube. Mais do que isso, eu estou com muita fé de chegar aos 5.000 seguidores nessa virada de ano. Então, bora me ajudar se inscrevendo no canal e trazendo mais quem possa de amigos e de familiares para fazerem parte aqui do 365. Mais do que isso, também vamos olhar para o 365 do WhatsApp com uma porta, uma janela aberta para a gente conversar das novidades e dos finalmente do 365, para a gente poder também estar fazendo no ano que vem alguns avisos e trazendo novidades. Então, se inscreve, o link está aqui embaixo desse vídeo ou no alto do canal. Bora lá, te vejo do outro lado. Valeu. E aí, vamos para a abertura de hoje? A abertura de hoje é uma abertura singela, uma abertura de 330, falando da lista de afazeres. Estamos na semana 48, abençoada pelo arcano 12, o dependurado, que nos convida a enxergar tudo por um novo ângulo. Se a sua mente está cheia, sua agenda está gritando e a sua energia parece presa, essa abertura lista de afazeres te ajuda a virar o jogo. Aqui transformamos caos em clareza e decisões em conquistas. Preparada, preparado para organizar a sua vida neste final de ano com propósito, foco e resultados? A ideia é essa. Bora jogar? Então, de forma muito simples, a gente vai organizar praticamente em pergunta, um alvo por vez. Na carta 1, o que vai acontecer se eu colocar os meus alvos em uma lista? Então, qual é o resultado? Vamos listar? Qual o movimento prático, energético que se libera quando transforma o mental em planejamento real? Carta 2, qual o meu maior obstáculo para atingir as minhas metas? Uma pergunta ampliada, o que mais atrapalha o meu ritmo? Sei lá, se é procrastinação, excesso de demanda, medo, dispersão, autossabotagem. Vamos dar uma olhadinha qual é o arcano que aparece. Carta 3. Quais os benefícios de organizar e chegar lá, cumprindo cada item da lista? Uma pergunta ampliada. O que eu realmente ganho ao viver no eixo? Que transformações internas e externas acontecem? Carta 4, o que devo aprender perante essa falta de método? A pergunta ampliada, que lição espiritual, emocional e prática esse caos veio me mostrar? Carta 5, como devo fazer a lista para arrasar? Pergunta ampliada, que formato, ou ritmo, ou técnica, ou linguagem funciona melhor para mim? Carta 6, o que pode me ajudar no processo? Uma pergunta ampliada, quem, o que, qual hábito, ferramenta ou atitude é meu melhor aliado? Carta 7, como ou de que forma eu posso me ver atingindo os meus alvos? Pergunta ampliada, que imagem interna eu devo construir? Como visualizar o meu sucesso? Carta 8, que tipo de premiação ou incentivo posso dar a cada pequeno sucesso? Pergunta ampliada, o que alimenta minha energia e celebra a minha evolução sem me sabotar? Com cada passo organizado, você desfaz o nó do dependurado e libera sua própria força. Agora você tem um mapa, um foco e uma direção. É hora de transformar intenção em ação, com leveza, estratégia e celebração. Bora jogar de verdade? Então, vamos seguir lá para a mesa, que é onde a gente joga? Bora! Pronto, chegando aqui na mesa. Vamos então fazer o nosso jogo. Eu trouxe um baralho que já me perguntaram aqui, gente, mas eu comprei ele durante a pandemia via internet. Então, de verdade, eu não sei o que mais falar sobre ele, a não ser que o nome é tarô numerológico. Por quê? Porque de repente a gente faz conta, ele vem com uns números, ele vem com algumas correlações numéricas e astrológicas,
Então, como ele também é um tarô temático, eu vou me valer dele para algumas observações, né? A gente pode se valer do tarô que a gente está usando e pode se valer do tarô enquanto o todo. Sempre acho interessante essa baderninha. Já tinha feito o embaralhamento, método americano, todo mundo junto e misturado, não é? Pronto, fiz o primeiro batizado. Agora a gente tem 8 cartas para estar escolhendo, né? Então eu posso estar colocando. Olha que maravilha! É daqueles que eu falo que é feito com material de carta. E aí, gente, isso é realmente maravilhoso. Escorrega que nem uma manteiga. Bom, vamos lá. Pegando então o nosso diário de bordo, a gente sabe que a gente vai ter que usar 8 cartinhas. 8 cartas eu vou preferir fazer, né? Então, na minha lista de afazeres daqui até o final do ano, quais são as coisas que eu preciso estar botando olho, né? Vou olhar para quê? O que que eu tenho que olhar nesse final de ano? Deixa eu tentar ver se eu consigo organizar melhor aqui a mesinha. Então, número 1, número 2, número 3, número 4. Ele é uma carta um pouco mais enxutinha, e aí vou ter que começar número 5. Ah, então, aqui a disposição no topo não vai dar até aqui. Então, eu vou usar o número 4, número 5, número 6, 7, 8. Então, a gente sempre pode fazer um floreado na abertura, ou a gente pode trabalhar com o que a gente tem na mesa, né? Porque ainda mais quando você vai fazer feira, então, o tamanho da mesa é quase que menos que isso, é a bandeja. E aí a gente tem que se virar, com menos é mais, não é? E tudo certo. Então, mas eu acho que eu quero saber um pouco mais, então eu vou colocar para cada uma dessas unidades sobre a minha lista de afazeres, sobre o que eu tenho que olhar, como fazer essa lista, né? De que forma priorizar o quê? E vou abrindo aqui. E vamos lá, eu quero priorizar algumas coisas, mas estou um pouco bagunçada. Final de ano, último mês do ano, quase, praticamente, estamos lá, fechando, né? Fechando. Aí eu vou abrir 3. Pronto. Assim a gente faz, né, o famoso observatório geral, que dá para colocar passado, presente e futuro, dá para olhar bastante bem o que fazer ou não fazer. Essa é uma abertura que às vezes as respostas não são tão simples de achar. A gente vai ter que se valer dos números, vai ter que se valer das dicas que as cartas trazem. Eu falo que às vezes tem algumas aberturas que são um pouco modernas, e elas são um pouco complexas no sentido do que o tarô pode responder ou dá de responder. Mas vamos lá, né? Como eu falo, eu sou uma que defendo que o tarô responde quase tudo. Até hoje nunca deixou de me responder, então vamos para isso. Põe as cartas aqui para fora da mesa para a gente poder usar bem esse espaço, né? Então sobra espaço para eu abrir tudo isso. E aí a gente faz aquela história do vou consultar a minha listinha. Por quê? Para eu entender o que, que eu estou fazendo com cada lugar. Cartas escolhidas, pronto. Eu vou aceitar o que o oráculo tem para me contar. Da minha carta 1, que é o lugar o que vai acontecer se eu colocar os meus alvos em lista, se eu colocar as coisas arrumadinhas, qual é a possibilidade de uma lista de afazeres me ajudar? Olha que lindo! Lá vem o imperador dizendo: muito bem, menina, muito bem, grandes empresários, grandes negócios, grandes planilhas e grandes organizações. Então, o próprio imperador sabe muito bem que é bom organizar, né? Então, o que que vai acontecer se eu organizar? Puxa, eu vou conseguir ficar com a vida mais arrumada, as coisas vão ficar mais estruturadas, vai ter mais segurança, né? Para as coisas da minha vida e para mim mesma. Então, traz uma postura de alta segurança, traz também o 10 de taças, traz um emocional super feliz e realizado. Então, se eu colocar tudo numa lista e me organizar, né, o meu coraçãozinho também vai dizer: ai, que bom, que bacana. E o danado do 4 de ouros é aquele que vira e fala: gente, fica tudo arrumado, né? Fica tudo controlado, não sai nada fora do riscado. Então, fica nesse lugar de contenção, onde menos é mais, inclusive no material, muitas vezes, quando bem organizado, as coisas saem bem.
E aí, para vocês observarem, esse é um tarô que traz o número 4, traz o número 55, traz o 72, 9, traz uma numeração observada dentro dos 78. Muito próxima, na verdade, de observações possivelmente dessa ordem, desse grupo e dessa história, mas que eu posso me valer, eu posso não questionar e simplesmente aproveitar tudo que vem no conteúdo. Touro, Vênus em Touro. O que, que a gente tem aqui? Olha, um bom momento, boa ideia, né? Tudo que puder sedimentar, arrumar, trazer segurança, está valendo. Né? E fazendo uma relação do imperador com algo que eu gosto, que é essa correlação taurina, né? de permanência, do número 4. No 55, né, de Áries, e possivelmente isso seja, né, uma parte da fortuna ou algum outro símbolo, vou me valer como sendo parte da fortuna, seria esse daqui. Isso aqui é a Terra, possivelmente. Um dos dois, os dois no um. De toda forma, tem a conversa sobre o que está em cima e está embaixo. E tem esse lugar bem-vindo, bem colocado, bem atribuído, e também de trazer um movimento bom, que é o do 5 movimento. 9 fechando muito bem, com Capricórnio e a roda da fortuna, o que traz para Capricórnio uma certa fortuna, é o acumular, é o guardar, é o preservar. E muitas vezes a gente esquece que preservar não é miséria, né, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Museu, coisa antiga, não é miséria, é preservar, é guardar a história. Então, olha que legal. Se eu colocar os meus alvos numa lista, tudo isso vai ficar bem bom para mim. Então, é algo que às vezes eu tenho uma reticência, eu às vezes sou meio desorganizada, e aí eu percebo que minha produção fica atrapalhada, né? Então, qual é o movimento prático? Bora fazer realmente essa lista, bora priorizar o que temos para fazer e como fazer contenção de gastos, se preocupar mais com as relações, né? Fim de ano, e manter o meu status quo. Maravilha. Tá, vou fazer de novo aquela história do vai ficando meio em degrauzinho para ver se a gente consegue botar todo mundo por aqui. Na carta 2, na posição 2, qual é o meu maior obstáculo para atingir essas metas que estão na minha cachola, que eu ainda não pus no papel? Primeiro, as minhas distrações, né? 3 de taças. Ai, porque tem uma confraternização aqui, uma outra conversa colar, e aí acabo dispersando ou não contornando, não controlando no 3 de copas as festividades, ou aquilo que realmente, né, entra e acaba me distraindo. De toda forma, Câncer fala: não, mas a gente pode ficar mais atento e tentar controlar um pouco, apesar da alta dispersão e volaticidade da mente do 7. Aí, peixes, no meu querido, né, pajem de paus, faz sentido, quer dizer, um pouco, no sentido de já ser aquele que está preocupado mais com a espiritualidade, está preocupado mais com o espírito, está preocupado mais com o descanso, está preocupado mais com outras coisas, é um número 8, mas eu tenho que, né? E às vezes com um lugar de escape de responsabilidades, ou não querendo me responsabilizar, ou não querendo me arrumar. E a própria justiça aqui, né, que traz um traço escorpiniano com Marte, traz o número 8, outro número 8. Talvez eu esteja me atrapalhando bastante com o excesso de demandas e de responsabilidades, e criando algumas sabotagens em cima, e por falta de arrumar, por falta de seguir regras, por falta de realmente seguir uma coisa mais organizada, mais padronizada. Então, o que está me atrapalhando, um excesso de crítica também, de avaliações, esse lugar um pouco pueril, né? Puer é uma coisa bem interessante para a página, do tipo andando ainda meio como quem não sabe bem o que fazer. Isso pode ser um escape da minha criança, da minha parte infantil, não querendo assumir nenhum tipo de liderança ou movimento, e gostando mais de me divertir, me distrair, curtir, tipo, já entrei de férias e nem tô.
Fala sério, né? Fim de ano às vezes leva a gente lá para aquele lugar que a gente nem chegou lá ainda. Quais são os benefícios de eu organizar? Eu já entendi aqui que se eu organizar, tudo dá. Mas aqui eu quero saber quais são, o que que eu ganho com isso, né? Benefícios. Então, benefícios reais, um 6 de ouros. Eu ganho dinheirinho, ganho moedinha, eu ganho boa sorte, eu ganho gente que vai também concordar que bem arrumado funciona melhor. Então eu ganho materialmente, ganho um round interessante no 11, eu cresço um pouquinho, né? Eu evoluo um pouquinho ao me arrumar, trago um set de taças, ah, talvez eu me iluda um pouco ou ache que dá tempo para mais coisa, preciso tomar cuidado para não entrar em mais demandas ou mais questões, ou dou conta de mais, outro 11 aqui. E terminando, né, no benefício com o 33 lá em cima. Eu gosto do número 33, eu gosto do número por conta das ligações com a Trindade, eu acho que é sempre um número repetido, é um número mestre, então ele sempre traz, né, uma coisa meio auspiciosa, sendo o 7, olha, 7, 7 e outro 6. Então, eu tenho aqui, né, talvez 7 dias para botar ordem na casa. Talvez seja esse o meu lugar no presente momento, né? De eu arrumar a casa, tenho 7 dias para isso. Estou me colocando prazos aqui. Prazos, porque o benefício, o que eu realmente ganho, eu ganho materialmente, eu ganho uma ilusão, mas uma boa ilusão emocional de que aí eu dou conta, eu aguento o tranco até o fim do ano, e ganho um certo poder de lidar com as adversidades ou não, com as ilusões ou não, mas ficando num lugar bom para mim, num propósito bom para mim. Que eu devo aprender perante essa falta de método? Então, olha para a falta de ordem, eu tenho que aprender que isso me atrapalha, não é que isso me impossibilita, que isso me sacrifica, que isso meio que me faz olhar para dentro e para um outro ângulo e tudo bem, eu posso aprender com esse novo ângulo, mas a bem da verdade eu tenho perdas, não é? Então, não arrumar, não me organizar, não colocar uma lista de metas me faz ter algumas perdas, me faz ter dificuldades. Mesmo que eu intua, ou sinta, ou perceba, não é? Então, assim, eu tenho que aprender que eu perco, que eu fico muito mais fechada, ou muito menos no lugar do mundo e mais no meu próprio lugar, e que também, de alguma forma, com isso, eu também aprendo, tenho que aprender que a vida gira. E como a vida gira, quanto mais organizado a gente está no giro, melhor o giro, né? É a coisa, você está preparado? Então, o que eu devo aprender com a falta de método? Eu tenho que aprender ao quanto isso me lesa, né? O quanto isso me silencia, me dificulta, e do quanto eu fico longe das oportunidades, né? Na bagunça, eu perco oportunidades, e isso não é nada bom. Bom, como é que eu devo fazer a lista para arrasar, né? Que tipo de lista, sei lá, como é que eu tenho que fazer? Olha que bonitão. Já sai de cara aqui, né, o nosso querido pajem de ouros, o pajem dos pajes, dizendo: olha, faz uma prática simples e bem organizada. Não inventa muita moda, é menos moda e mais efetivo. Isso pode ser bem importante na linguagem do tarô, né? Porque assim significa eu pegar a minha agenda velha, meu jeito de fazer mesmo, talvez pedaços de papel coloridos e que é, né, os post-it, vamos lá que dá para fazer de um jeito bem simples, bem com uma certa que é a rainha de taças, né? Assim aqui tem uma coisa capricorniana, aqui tem uma coisa canceriana. Vocês podem ver que tem bastante câncer e touro. Está bem interessante isso aqui. De toda forma, é fazendo, né, de forma simples, aquilo que eu já me acostumei a fazer de uma forma um pouco orgânica. Então, quando eu falei, coloca colorido, coloca post-it, faz uma coisa mais emotiva ou mais orgânica, mais bonitinha, que é uma coisa de rainha de copas,
ou cortem-lhe as cabeças, né? Lembrando que a gente tem um exemplo de rainha de copas na Alice bem complexo. E aí o 10 de espadas. E melhor ainda, filha, aí abandona, entrega para uma coisa maior. Por quê? Porque assim, se eu faço bem arrumadinho a listagem, se eu me organizo, eu posso parar de pensar no assunto. Está tudo organizado, está na planilha, está, né? Tá na agenda, tá tudo marcadinho. Aí pronto, aí dá para dormir em paz, né? Dá para soltar o sofrimento em cima dessa história da bagunça. Então, um formato prático, orgânico e, de uma certa forma, com um plus de colorido, de arte, né? De uma certa beleza e de um certo lugar bacana, com uma linguagem direta e objetiva, né? Vamos lá, sem churumelas. Carta 6, o que pode me ajudar no processo? Então, no processo, o que pode me ajudar é eu lembrar que cada fala ou cada parte, não é, dessa organização de alvos, dessa lista de afazeres, tem que estar muito bem nominalizada, tem que estar falado direitinho, tem que estar organizado, porque é uma coisa de o que, que eu vou fazer aqui, ali, não é? Me preocupando com as outras partes envolvidas, que é uma coisa de Sol em Libra, uma coisa do 9 e uma coisa do próprio querido, não é? Pajem de Espadas, que também usa a cachola, usa códigos, usa. Eu já comecei a arrumar toda a agenda, é isso, de fazer isso de uma forma inteligente, com uma certa dinâmica de qual é o objetivo para cada coisa e entendendo o que eu estou fazendo, né? Então, fazer uma coisa que faz sentido. É uma coisa que 1 mais 1 é igual a 2. Então, de uma forma que faça sentido para mim e para todos os envolvidos. Porque a gente tem um 4 de espadas e um 10 de bastões aqui. Então, que a gente consiga colocar a responsabilidade, né? Colocar todos os itens, que todos esses itens, de certa forma, sejam colocados, porque isso é o que pode me ajudar no processo, né? Então, que eu coloque tudo, que eu investigue tudo, que eu cumpra com todos os combinados, né? Que eu tome cuidado com os combinados também. Essa é a última turma. A turma 7, né, na posição 7, como de que forma posso me ver atingindo. Então, de que forma? Olha, se eu transitar, né, colocar minha mente para um lugar futuro, um dia depois do outro, que é uma coisa bem do arcano da morte, e se eu for bastante inventiva, criativa e um pouco fora da caixa, eu percebo que lentamente, me organizando, eu chego com o mago, olha, 3 arcanos grandes, eu chego nas metas, eu atinjo os alvos e me libero, de certa forma, de uma morosidade. Eu trago agilidade para os meus processos, não é? Então, isso é como eu vou estar me vendo fazendo uma organização e seguindo por ela. Do tipo, olha lá, cheguei lá, gente, completei, olha que lindo. É mais ou menos, não foi tão bonito assim, como atingir o alvo do 365, né, nesse último dia de dezembro. Não, teve bastante coisa planejada, organizada, nem tudo, houveram os atropelos e tudo bem. Sempre temos que ter o plano B embaixo da manga. E a última, que tipo de premiação, incentivo eu posso dar a cada pequeno sucesso, né? O que que alimenta a minha energia e celebra a minha evolução sem sabotar? E vem o bonitinho do Cavaleiro de Ouros, dizendo: então assim, aquele pedacinho de assunto feito, aquilo concluído, né? Por exemplo, eu vou sentir muito esse lugar de premiação e incentivo batendo 5.000 seguidores. Eu vou sentir muito, muito essa sensação de pequenos prêmios, né? Eu já senti ao longo do caminho, pelos comentários de cada um, pelas perguntas, pelas falas, né, amorosas, generosas de todos vocês. Então, isso tudo também já me trouxe. E para essa nova lista de afazeres, que é para o final do ano, eu acho que eu tenho que trabalhar esse roteiro típico do Cavaleirinho de Ouros, que organiza, faz um movimento organizado de hora em diante, já olhando um pouco para o futuro.
O rei de copas fazendo de um jeito amoroso, generoso, divertido. Então, o que que o rei de copas gosta? Gosta de presentear, às vezes só de brindar, é um presente lúdico, às vezes é um chá, é um brinde. São coisas suaves, mas são coisas generosamente felizes e alegres, típicas de um rei de taças. E mais do que isso, a gente também tem o oito de paus, onde as ferramentas todas ficam acumuladas e penduradas, visíveis e organizadas, dando uma sensação de bem-estar, de conquista, não é? Então, assim, quando você melhora o ambiente onde você está, se organiza os livros, organiza os baralhos, torna a coisa mais orgânica, isso tudo também é um tipo de pequeno incentivo e premiação ao longo do processo. Melhorar também os procedimentos, melhorar onde ficam as conquistas, também são pequenas celebrações, como no oito de bastões. Então, com cada passinho organizado, eu entendi para mim, gente. Se vocês não entenderam, eu entendi que a minha lista, como é que ela tem que ser, ela foi se desenhando na minha cachola, né? Então, assim, já sei quais são os pontos que não careço olhar, não é tão importante, e os pontos que eu careço mais olhar. Sempre podemos olhar quanto tem de cada naipe, que naipe veio mais, que naipe veio menos, sim, podemos. Podemos olhar onde estão os grandões e falar, mas eu tive grandão em bastante lugar. Então, assim, desde que momentos esses grandes quiseram falar mais, né, do que vieram contar, e depois para poder organizar também, beleza? Bom, para mim tá ótimo. Eu gostei da jogada. É um jeito de ir pensando na lista de afazeres, não de verdade, não é? Então aqui eu vou deixar assim um pouco como o imperador, 10 de copas, 4 de ouros é a primeira posição, a segunda posição foi 3 de copas, o pajem de bastão e a justiça. Vou deixar a justiça um pouco mais visível, não é? Porque ela cantou uma bola chamada Sou Arcano Grande. Na terceira posição, eu tenho o 6 de ouros, o 7 de copas e o 7 de bastões, 7 de bastões também, né, que não tem maiores. Aí aqui a gente tem o dependurado, a sacerdotisa, por falta de maior, é tudo maior aqui, né? E a roda da fortuna. Vou até deixar o povinho aqui meio encavalado, porque esse aqui são três. Aí na posição 5 a gente tem o pajem de ouros, a rainha de taças e o 10 de espadas. Vou deixar o pajem de ouros, que ele é mais poderosinho. O pajem de espadas, né? O 10 de bastão e o 4 de espadas. Também vou deixar o meu querido sota de espadas aqui mais no aparecido. Mais um time grande, ó. A morte, o eremita, então vamos tentar fazer ao contrário, a morte, né? O eremita, e depois veio o meu maguito. Essa é uma turma aqui que deu uma arrasada aqui nesse local. E no final, para fechar, a gente tem o Cavaleiro de Ouros, a gente tem o Rei de Taças e a gente tem o Oito de Bastões, né? Trazendo todo mundo aqui mais centralizado para a gente não se perder, né? E também vocês, porque eu já vi que tem algumas pessoas que não estavam conseguindo ver na jogada anterior. Então a gente põe toda essa turminha dos menores juntinho, e esses são os meus grandões aparecidos aqui, né? Então a gente põe um do lado do outro, acho que fica melhor aqui na imagem. Pronto, então pronto, conseguimos deixar todo mundo aqui dentro do meu novo quadrado, beleza? Então é isso, gente. Bom, lembrando que amanhã, então vamos lá. Amanhã a gente tem uma nova jogada, estamos na próxima jogada, a gente tem uma jogada sorteada, falando do Fazendo a Diferença, para mais uma querida lá do grupo do 365. Bora ver como é que sai? Então, bora jogar amanhã. Por hora, gente, um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. Valeu!